Pai do Senhor a todos. A Bia vai ler para a gente iniciar, amém? Pode orar, filha. Papai do céu, muito obrigada por outro dia, paz à noite, abençoe. Oxi, Vai, continua. abençoe todo irmão que não vem, abençoe todos os irmãos que vêm e abençoe A leitura. a leitura e também tudo que vem. Amém. Amém. Vamos começar. Reis, capítulo 1, versículo 1. A velhice de Davi. Primeiro, sendo o rei Davi já velho, entrando em dias, envolvia-se com roupas, porém não se aquecia. Segundo, então lhe disseram aos seus servos: procura-se para o rei nosso Senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso Senhor não se esqueça. Reis, capítulo 1. Primeira Reis, capítulo 1. Versículo 3. Procuram, pois, todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era soberanamente formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não o possuiu. Adonias usurpa o trono. Versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: porque procedesse assim, além era que aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Versículo 7. Entenda-se que ele era com Joabe, filho de Zuia, e com Abitar, o sacerdote, que seguiam e ajudavam. 8. Porém Zadok, o sacerdote de Benaia, filho de Joadá, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes de Davi tinham não aprovado Adonias. 9. Imolou Adonias ovelhas e bois, animais cevados, junto à pedra de Zoelete, e que está perto da fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos e filhos do rei e todos os homens de Judá, servo de Israel. 10, versículo 10. Porém Natã, o profeta, e a Benaia, e os seus valentes, e Salomão, seu irmão, não convidou. 11. Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, que nosso senhor Davi não sabe? 12. Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salve a tua vida e de Salomão teu filho. 13. Vai, apresenta-te ao rei e diz-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a sua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no trono? Por que, pois, reina Adonias? 14. Eis que estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei, depois de ti confirmarei as tuas palavras. 15. Apresentou-te, pois, Betseba ao rei na recâmara, era já o rei muito velho, e Abisag, a sua sunamita, o servia. 16. E Betseba inclinou-se a cabeça e prostou-se perante ao rei, que perguntou: que desejas? 17. Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, o teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no trono. 18. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes?
19. Imolou bois, animais, cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abitar, o sacerdote, Joabe, comandante do exército, mas tu, teu servo Salomão, não convidou. 20. Porém o rei, meu senhor, todo Israel, tem os olhos em ti, para que lhe declarasse que será o teu sucessor e quem sentará no teu trono. 21. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, e Salomão, meu filho, serão ditos por culpados. 22. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. 23. E o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostou-se com o rosto na terra perante ele. 24. E disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste Adonias reinará depois de mim, e ele quem se assentará no trono? 25. Porque hoje desceu e imolou bois, animais, cevados, ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e o chefe do exército, e Abiatar, o sacerdote, eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. 26. Porém a mim, sendo eu teu servo, e Zadok, o sacerdote, e a Benamia, filho de Joadá, e a Salomão, teu servo, não convidou. 27. Foi isto feito por parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber o teu servo, quem se assentaria no seu trono depois de ti. 28. Respondeu o rei Davi e disse: chamai-o a Betseba. Ela se apresentou ao rei e pôs diante dele. 29. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei o dia de hoje como te jurei ao Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no trono em meu lugar. 31. Então Betseba se inclinou e se prostrou com o rosto na terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, o meu senhor, para sempre. 32. Disse o rei Davi: chamai Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benamia, filho de Joadá, e eles se apresentaram ao rei. 33. Disse-lhe ao rei: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion. 34. Zadok o sacerdote com Natã, profeta, de ungir o rei sobre o Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. 35. Subireis após eles e virá e se assentará no meu trono, pois ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. 36. Então Benamia, filho de Joadá, respondeu ao rei e disse: amém, assim diga ao Senhor, Deus de Israel, meu Senhor. 37. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim como Salomão o faça, porque o trono esteja maior do que o trono de rei Davi, meu senhor. 38. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Abenania, filho de Joadá, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Gion. 39. Zadok, o sacerdote, tomou o tabernáculo e chifre do azeite e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. 40. Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com a grande alegria, de maneira que, com seu clamor,
parecia fender-se a terra. 41. Adonias e todos os convidados que com ele estavam ouviram quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: O que significa esse rugido da cidade alvorada? 42. Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente e trazes boas novas. 43. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Pelo contrário, o nosso senhor rei Davi constituiu o rei Salomão. 44. E Davi enviou com eles Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Beania, filho de Joadá, e eu aos guardas real, e fizeram montar a mula do rei. 45. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Gion, e dali subiram alegres, e as cidades se alvoroçaram, e esse clamor ouvistes. 46. Também Salomão já está sentado no trono. 47. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: Faça teu Deus o nome de Salomão, e seja mais célebre do que o teu nome, e faça com o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. 48. Também disseram assim: Bendito seja Deus de Israel, que deu hoje a quem se assentou no meu trono, vendo os meus próprios olhos. 49. Então entreteceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos os foram tomados, cada um com seu caminho. 50. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se e foi pegar nas portas do altar. 51. Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pegas nas portas do altar, dizendo: Jurai-me hoje, o rei Salomão, que não matará a seu servo a espada. 52. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nem de seus cabelos cairá em terra, porém se achar ele maldade, morrerá. 53. Enviou o rei Salomão mensageiro e fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão. E este lhe disse: Vai para a tua casa. Amém? Próximo. A paz de Jesus, boa tarde. Jesus, boa tarde. Darei continuidade em 1 Reis, capítulo 2. Conselho de Davi a Salomão. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. 3. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente, com todo o coração e com toda a sua alma, nunca disse: Te faltará sucessor a Israel. 5. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeru, e o que fez os dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Massa, filho de Jeté, os quais matou. E em tempo de paz vingou
o sangue derramado em tempo de guerra. E pôs o sangue de guerra de cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. 6. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita usarás de beneficência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim chegarão eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. 8. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele saiu e encontrar-se comigo junto ao Jordão. Eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. 9. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberá o que lhes fará de fazer, para que faças com que as suas cães desçam à sepultura com sangue. 10. A morte de Davi. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. 11. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina. 12. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. 13. Então veio Adonias, filho de Agite, falar com Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. 14. Então disse ele: Uma palavra tenho que te dizer-te. E ela disse: Fala. 15. Disse, pois ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. 16. Assim que agora uma só petição te faço: não me rejeites. E ela disse: Fala. 17. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, de que me dê por mulher Abisaque, a sunamita. 18. E disse Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. 19. Assim foi Batseba ao rei Salomão e falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela sentou-se à direita. 20. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, mas não me rejeiteis. E o rei disse: Pede, minha mãe, porque não te negarei. 21. E ela disse: Dê-se Abisague, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. 22. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele, o rei, porque é meu irmão mais velho, para que ele diga, e também para habitar sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruí. 23. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus faça de mim o que quiser. Se não falou Adonias esta palavra quanto à sua vida. 24. Agora, pois, vive o Senhor, que me confiou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que tem me feito casas, como tinha falado, e que hoje morrerá Adonias,
25. E enviou o rei Salomão a Benai, filho de Joiada, o qual o feriu de modo que morreu. 26. E Abitar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para que os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje não te matarei, porquanto levantaste a arca do Senhor diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo que meu pai foi aflito. 27. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. A morte de Joabe e de Simei. 28. E chegou a notícia até Joabe, segundo Adonias, ainda que não tinha desviado, seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. 29. E disseram o rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor e que estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benai, filho de Joiada, dizendo: Vai e mata-o. 30. E foi Benai ao tabernáculo do Senhor e disse: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benai tornou-se com a resposta ao rei, dizendo: Assim Joabe me respondeu. 31. E disse-lhe o rei: Fazei como ele disse, mate-o e sepulta-o, para que tires de mim de cada. Ó, barata. Meu Deus de Jesus. Barata. Filha, em nome de Jesus. Desculpa, irmãos, foi uma barata que subiu em cima dela. Então jurou o rei. É 26, amor. Porém, a mim, sendo teu servo, Azadoque, o sacerdote, Abanai, filho de Joiada, e o Salomão, teu servo, não convidou. 27. Foi feito isto parte do meu Senhor? E não fizeste saber o teu servo quem assentaria no trono do meu rei, senhor dele? 28. E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. 29. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. 30. Que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. 31. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Eu perdi todinho aqui, ó. Irmãos, eu tava lendo o capítulo 1. Na hora que da barata mudou, e eu vou dar continuidade no capítulo 28, tá? Do capítulo 2. A morte de Joabe e de Simei. E chegou a notícia até Joabe. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. 29. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor e que estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benai, filho de Joiada, dizendo: Vai e o mata-te. E o mata-o.
30. E foi Banai ao tabernáculo do Senhor e disse: Assim diz o Senhor, assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Banai tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim Joabe me respondeu. 31. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, mata, mata-o e sepulta-o, para que tires de mim e da casa do meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. 32. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre dois homens mais justos e melhores do que ele os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, Abne, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amassar, filho de Jeté, chefe do exército de Judá. 33. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todos sempre. 34. E subiu Benai, filho de Joiada, e atacou e o matou, e foi sepultado em sua casa, no deserto. 35. E o rei pôs Abenai, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Baiatá. 36. Depois mandou o rei chamar a Simei e disse: Edifica-te uma casa em Jerusalém, habita-te aí, e daí não saias, nem para um, nem para outra parte. 37. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que, sem dúvidas, morrerá. O teu sangue será sobre a tua cabeça. 38. Simei disse ao rei: Boa é essa palavra, como tem falado o rei meu senhor. Assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos anos. 39. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, dois servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maca, rei de Gate. Então deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. 40. Então Simei se levantou, albardou o seu jumento e foi para Gate, ter com Aquis em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. 41. E disseram a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate, e já tinha voltado. 42. Então o rei mandou chamar Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo, sem dúvida morrerás? E tu me dissestes: Boa é essa palavra que ouvi? 43. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? 44. Disse mais o rei a Simei: Bem sabe tu toda a maldade que o teu coração conhece, que fizestes a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. 45. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será conforme perante o Senhor para sempre. 46 e último. E o rei mandou a Benai, filho de Joiada, o qual saiu e feriu de modo que morreu. Assim foi confirmado o rei na mão de Salomão. Amém. Pai do Senhor, irmãos, eu vou Amém. fazer a leitura aqui no celular da Zenilda. Depois eu vejo direitinho com o Guto, mas quer trocar alguma coisinha aqui para regularizar aqui o microfone do meu, tá?
Mas a minha leitura é no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 1 em diante. Tem como título: Salomão casa com a filha de Faraó. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa E e ela a não casa do foi Senhor, matada ali. e a muralha à roda de Jerusalém. 2. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. 3. Salomão amava ao Senhor, andava nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. 4. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão e de noite em sonhos disse-lhe: Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. 6. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou no contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. 8. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso e que não se pode contar. 9. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? 10. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. 11. Disse-lhe Deus: Já que pediste essas coisas, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. 12. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. 13. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, pois todos os teus dias. 14. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. 15. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor e ofereceu holocausto. Apresentou oferta pacífica e deu um banquete a todos os seus oficiais. 16. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. 17. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. 18. Um terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. 19. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. 20. Levantou-se à meia-noite, e enquanto a tua serva tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. 21. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. 22. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu, o teu é o morto. Porém, essa disse: Não, o morto é teu, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. 23. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho,
e o meu filho é o vivo. 24. Disse mais o rei: traze-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. 25. Disse o rei: dividi em duas partes. O menino vive e dai metade a uma, metade a outra. 26. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei: porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, por modo nenhum matai. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. 27. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. 28. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para a justiça. Maravilha. Amém. Obrigado. Deus abençoe. A paz do Senhor, queridos. Capítulo 4. Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. 2. E este eram príncipes que tinha Azarias, filho de Zadok, sacerdote, Eliorefe e Aías, filho de Cisa, secretários, Josafá, filho de Ailude, chanceler, Benaías, filho de Joiada, e sobre o exército, Zodoque e Abiatar eram sacerdotes. 5. E Azarias, filho de Natã, sobre os provedores, Zadube, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei, e a Aizar, mordomo, Adonirão, filho de Abida, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores, sobre todo Israel, que provia ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. 8. E estes são os seus nomes: Beneu, nas montanhas de Efraim. 9. Ben-Dequer, em Macais, e em Saalim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã. 10. Ben-Esed, em Arrobote. Também este tinha a Soco, e a toda a terra de Efé. Bem Abinadade em todo o termo de Dor. Tinha este a Táfane, filha de Salomão, por mulher. 12. Baanã, filho de Ailude, tinha a Taanaque, e a Mégido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretan, abaixo de Zezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até Dalém de Joquimeão. 13. O filho de Geber, em Ramote Gileade, tinha estes a aldeias de Jair, filho de Manassés, os quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argob, o qual está em Baçã. 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. 14. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Ainaãs, em Naphtali. Também este tomou a Bazermate, filha de Salomão, por mulher. 16. Baanã, filho de Uzai, em Asser, em Alote. 17. Josafá, filho de Paruã, em Isacar,
Simei, filho de Elã e Benjamim, Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, e a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra. 20. Eram, pois, os de Judá e de Israel muitos, como a areia que estava ao pé do mar da multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. 21. E dominavam Salomão sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, os quais traziam presentes e servia Salomão todos os dias da sua vida. E eram, pois, os pavimentos de Salomão, cada dia, 30 coros da flor de farinha e 60 coros de farinha. 23. 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto e 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses e os coços e aves cervada. 24. Porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de Car do rio de Tifsa, até Gaza sobre todos os reis da banda de Car do rio, e tinha paz de todas as bandas em redor dele. E Judá, Israel habitava seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até a Beceba, todos os dias de Salomão. 26. Tinha também Salomão 40.000 estribarias de cavalo para os seus carros e 12.000 cavaleiros. 27. Proviam, pois, estes provedores, cada um os seus meses, o rei Salomão e todos quantos chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixava faltar. 28. E trazia a servada e a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar onde estava cada um, segundo o seu cargo. 29. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que estava na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. 31. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezaraíta, e Hernã e Calcol, e Darda, filho de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até ao isorpo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. 34. E vinha de todos os povos, ouvia a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Glória a Deus. Que homem sábio, Meu meu irmão. Deus. Amém. Uma rosa. A paz do Senhor. Vamos dar continuidade. 1 Reis, capítulo 5. Vamos lá. Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. 2. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: 3. Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus,
por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos seus pés, das plantas dos pés. 4. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. 5. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. 6. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. 7. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. 8. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. 9. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os desmaiarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. 10. Assim deu Irão a Salomão madeiras de cedros e madeiras de faia, conforme toda a sua vontade. 11. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite. Na minha está coros. Confere aí. É. De azeite batido. É, né? É. Isso dava Salomão a Irão de ano em ano. 12. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Os preparativos para edificar o templo. 13. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo o Israel, e foi leva de gente 30.000 homens. 14. E os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre leva de gente. Leva de gente. 15. E tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam nas montanhas. 16. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300, que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. 17. E mandou o rei que trouxesse pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa. Último, 18.
e as lavravam O os próximo verso, edificadores de quantidade. Salomão, e os de Irão, e os A próxima, né? de Hoje? Balitas, Não, deixa pra e próxima. preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Amém. Glória a Deus. Amém, Agradeço a irmãos. oportunidade em nome Foi do Senhor 50 minutos Jesus. aí de leitura. Hoje nós vamos parar por aqui, até porque tem reunião hoje na sede, né? Só se arrumar aí cedo aí. E aí, sábado que vem estamos juntos de novo aí. Hora aí, finalizando, irmã Zenilda. Cinco. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te agradecemos por esse momento tão especial, aonde nós aprendemos, Senhor, sobre a vida do rei Salomão, Jesus. Que sabedoria extraordinária. Só o Senhor, meu Deus, para nos dar essa capacidade para fazer aquilo, Senhor, que o Senhor designa para cada coração. Senhor, nos sustenta, nos guarda e nos livra de todo mal. Muito obrigado por esses 50 minutos edificante que edificou a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, que todos Amém. sejam Amém, cheios do pessoal. teu Paz do Senhor a Espírito. todos e Amém. até sábado que vem. Na leitura, mas na igreja é amanhã, né? Hoje também. Paz do Senhor. Amém. Ah, é Amanhã verdade. só à noite, né? Que não vai ter